Gênesis capítulo 43. Fome outra vez faz irmão de José, inclusive Benjamim, descerem para dentro do Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, quando eles acabaram de comer o cereal que tinham trazido do Egito, disse-lhe seu pai: novamente ide, comprai para nós um pouco de alimento. Mas Judá lhe respondeu dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: vós não vereis a minha face, a não ser que vosso irmão esteja convosco. Se tu concordares em enviar o nosso irmão conosco, desceremos, e te compraremos alimento. Mas se tu não concordares em o enviar, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, a não ser que o vosso irmão esteja convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, declarando aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem expressamente nos perguntou acerca da nossa condição e da nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tende vós um outro irmão? E lhe respondemos conforme o teor dessas palavras dele. Podíamos nós saber com toda certeza que ele diria: fazei descer até aqui o vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envie o jovem comigo, e nos levantaremos, e iremos para que vivamos e não morramos. Não somente nós, como tu, e também os nossos filhos pequenos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás tu, se eu não o trouxer de volta a ti, e não o puser diante da tua face, então deixa-me carregar a culpa contra ti por todos os meus dias. E se não nos tivéssemos demorado, certamente agora já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, o pai deles: se assim tem que ser agora, então fazei isso. Em vossos vasos tomai dos mais preciosos frutos desta terra, e levai ao homem um presente: um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. E levai em vossas mãos dinheiro em dobro. E o dinheiro que foi trazido de volta na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Bem pode ser que ele tenha sido retornado por engano. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e novamente ide até aquele homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for causado de dor, de perda de filhos, então serei causado ter dor de perda de filhos. Irmão de José, inclusive Benjamim, jantam com ele. E os homens tomaram aquele presente, e tomaram o dinheiro em dobro em suas mãos, e levaram a Benjamim, e se levantaram e desceram para dentro do Egito, e se puseram diante da face de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao servo que supervisionava sobre a sua casa: leva estes varões para dentro de casa, e mata uma reis, e prepara toda ela, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José tinha ordenado, e o homem trouxe os varões para dentro da casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados para dentro da casa de José. E eles diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para dentro, para eles procurar ocasião contra nós, e para caírem sobre nós, para que nos tornem por servos e aos nossos jumentos. Por isso aproximaram-se do homem que supervisionava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ah, senhor meu, na verdade já descemos a primeira vez para comprar mantimento. E aconteceu que, quando chegamos ao local de pernoite, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro em seu completo peso. Agora vos temos trazido de volta em nossas mãos. Também fizemos descer outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos.
o vosso dinheiro me chegou a mim. E ele trouxe Simeão para fora até eles. Depois o homem levou os varões para dentro da casa de José. Ele lhes deu água e lavaram os seus pés. Ele também deu forragem para os seus jumentos. E eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, eles lhe trouxeram para dentro da casa o presente que tinham em suas mãos, e se inclinaram ante ele em direção à terra. E ele lhes perguntou pelo bem-estar deles, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falaste, está bem? Ainda está ele vivo? E eles responderam: Bem está o teu servo, nosso pai, ele ainda está vivo. E abaixaram suas cabeças e se prostraram em reverência. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais jovem, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te conceda a graça dele, meu filho. E José se apressou a sair, porque as suas entranhas se comoveram por causa do seu irmão. E ele procurou onde chorar, e entrou na sua própria câmara, e chorou ali. Depois ele lavou o seu rosto, e saiu, e conteve a si mesmo, e disse: Pão de pão. E puseram para ele a parte, e para eles também a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo o seu direito de primogenitura, até o mais moço, segundo a sua mocidade, do que os varões se maravilhavam, olhando cada um para o seu vizinho. E ele mesmo tomou e levou porções desde diante de si até eles. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer dos outros deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44. Truque de José para testar seus irmãos. E ele deu ordem ao servo supervisor que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, tanto quanto puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do homem mais jovem, juntamente com o dinheiro do seu cereal. E ele fez conforme a palavra que José tinha dito. Tão logo clareou a manhã, foram enviados embora estes homens, eles e os seus jumentos. Tendo eles saído da cidade e ainda não se havendo distanciado, disse José ao servo supervisor que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue após aqueles homens. E tendo-os alcançado, lhes dirás: Por que restituístes vós mal em lugar de bem? Não é este o copo do qual bebe o meu senhor, e pelo qual ele observa e descobre segredos? Procedestes mal no que fizestes. E ele os alcançou, e lhes falou-lhes estas mesmas palavras. E eles lhe disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que já de antes tínhamos achado nas bocas dos nossos sacos, já te trouxemos de volta desde a terra de Canaã. Como, pois, agora furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Todo e qualquer homem de teus servos, com quem isso for achado, tanto morra ele como, ademais, nós nos tornaremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, então assim seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós estareis sem culpa. E eles se apressaram, e cada homem fez descer o seu saco até a terra, e cada um abriu o seu saco. E ele buscou, tendo começado pelo mais velho, e tendo acabado pelo mais jovem. E o copo foi achado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram as suas vestes, e carregou cada homem o seu jumento, e retornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E eles se prostraram-se diante dele em direção à terra. E José lhes disse: Que ação é esta que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode observar e descobrir segredos? Humilde e aflita súplica de Judá a José. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos?
E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como também aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu faça isso. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém, quanto ao restante de vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ah, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: tende vós ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos a meu senhor: temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, o mais jovem, cujo irmão está morto, e somente ele restou de sua mãe, e o pai dele o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei a ele até mim, para que eu ponha os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais jovem não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, quando tendo nós subido a teu servo, meu pai, a ele contamos as palavras de meu senhor, e disse nosso pai: novamente ide e comprai para nós um pouco de alimento, e nós dissemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais jovem for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão mais jovem não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: certamente ele foi despedaçado, e eu não o tenho visto desde então. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos à sepultura, acompanhados com aflição. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o moço não estiver conosco, visto que a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, ao ver ele que o moço ali não está conosco, ele morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, à sepultura, acompanhados com aflição. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta para ti, então serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, rogo-te, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que porventura não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não podia conter a si mesmo diante de todos os que se postavam de pé junto a ele, e clamou: fazei todo varão sair da minha presença. E nenhum varão permaneceu com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam trementes de espanto, medo, diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para dentro do Egito. Agora, pois, não vos aflijais nem vos inflameis em ira contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam mais 5 anos, sem poder haver aração e nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós posteridade na terra, e para preservar vossas vidas,
por um grande livramento. Assim agora, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. E ele me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente através de toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor de todo o Egito. Desce tu até mim, e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos bovinos, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. E vós declarareis a meu pai a respeito de toda a minha glória no Egito, e a respeito de tudo o que tendes visto. E vos apressareis e farei descer meu pai para cá. E ele se lançou sob o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também sob o pescoço dele. Além disso, ele beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. Faraó agrada-se ao ouvir falar dos irmãos de José. E o relato disso em voz foi ouvido na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E isso pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize tu a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais e parti, e de vós para dentro da terra de Canaã. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde até mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e vós comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto. Proveniente da terra do Egito, tomai vós carros para vossos filhos pequenos e para vossas esposas, e trazei vosso pai e vinde. E vossos olhos não lamentem por vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carros conforme o mandamento da boca de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A todos eles, ele deu a cada varão mudas de roupas, mas a Benjamim, ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai lhe enviou desta maneira 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereal e pão e comida para seu pai, para o caminho. Assim lhe despediu os seus irmãos, e eles partiram, e lhes disse: não contendais pelo caminho. E eles subiram para fora do Egito e vieram para dentro da terra de Canaã, até a Jacó, pai deles. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive! E ele também é regente sobre toda a terra do Egito. E o coração dele pareceu como tonto, porque não acreditava neles. E eles lhes contaram todas as palavras de José, que ele lhes tinha dito. E quando ele viu os carros que José enviara para o levar embora, reviveu o espírito de Jacó, pai deles. E disse Israel: isso é o suficiente. Ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra.